Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oh.
seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. E eu queria compartilhar um devocional com vocês nessa noite. E é uma alegria para mim poder compartilhar aquilo que o Senhor tem tratado em meu coração e falado comigo. Que o Senhor possa falar com vocês nessa noite também, através dessa palavra. Amém? Eu convido os irmãos a estarmos abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós vamos estar lendo nessa noite. A palavra do Senhor nos diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama à direita. Na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam
o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Até aqui a gente vai estar lendo nessa noite. E eu queria orar com vocês. Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Pai, que nessa noite a tua palavra possa ter liberdade, Senhor, de penetrar em cada coração, Deus. E assim como o Senhor, Deus, tem tratado o meu coração, que você possa falar com a tua igreja nessa noite, Deus, com o teu povo, Senhor. Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade de ação. Pai, nós repreendemos toda ação contrária de Satanás, Pai. Toda mente vagueando, Senhor, toda interferência, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor, que ele vem para roubar, Senhor, dos teus filhos nessa noite. Pai, nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus, Deus. Pai, guarde a mente e o coração dos seus filhos nessa noite, Deus, para que o Senhor possa mover, Pai, o teu querer e o teu realizar, Deus. Assim oramos agradecidos, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar algo que o Senhor me chamou muita atenção, né? Nesse tempo eu estava estudando, né, Atos, e ao olhar para essa palavra, quando eu olhei que Ananias, aqui fala que ele era discípulo de Jesus, né? Assim como eu e você, né? Nós somos discípulos de Jesus. Ananias, ele ouviu ao Senhor, né? E aquilo que o Senhor havia direcionado ele. O Senhor, ele deu todas as instruções que Ananias tinha que ter. Ele falou a rua que ele tinha que ir, ele falou a casa de quem ele tinha que ir, né? O nome da pessoa que ele tinha que ir, né? Mas quando o Senhor, né, ele deu todas essas instruções e falou o nome da pessoa, Ananias, ele argumentou diante de Deus, né? Porque se nós olharmos aquilo que a palavra nos disse, Saulo, ele perseguia, né, quem era cristão, né, que antigamente eles falavam quem era do caminho, aqueles que seguiam a Jesus. Saulo, ele tinha cartas, né, para prender. Saulo era perseguidor. A palavra fala, né, no versículo 1 do capítulo 9, que Saulo, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, quando Ananias ouviu quem era, a primeiro momento, ele teve medo, temor. Eu penso que ele teve medo, né, quando ele ouviu quem que era, né? Porque se nós olharmos, né, nos capítulos anteriores, no capítulo 7, 58, fala que Saulo, ele estava durante o apedrejamento que foi contra Estevão, que era um discípulo do Senhor também. Porque a palavra nesse capítulo 7, versículo 58, fala que a túnica, as vestes de Estevão foram deixados aos pés do jovem Saulo. Então, assim, ele era um cara conhecido por perseguir quem estava buscando o Senhor Jesus, aquele que caminhava com o Senhor Jesus, né? E os discípulos, eles temiam Saulo. Então, o questionamento de Ananias, ele foi natural diante do Senhor, né? E Deus respondeu a Ananias que aquele homem, aquele que era perseguidor, né? Aquele que tinha cartas para prender e matar os discípulos de Jesus, né? Que ele seria um instrumento, que ele foi um instrumento escolhido pelo próprio Senhor para levar o nome, né? O nome de Jesus, o nome de Deus perante os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram de Israel, aqueles que não conheciam o Senhor. Hoje nós podemos olhar aqueles que não são cristãos. Então, assim, ele levaria a palavra do Senhor a essas pessoas, a reis, a governo. Então, assim, a gente vê que Saulo, ele era uma pessoa influente,
né? Se nós olharmos para a vida de Saulo, ele era um fariseu, ele era um homem de aquisições, ele tinha poder, ele tinha estudo. A palavra fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um perito na lei naquela época, muito famoso. Então, assim, ele tinha, ele era conhecido e tinha um respeito perante a sociedade judaica. E aqui fala que também ele levaria o nome de Jesus perante o povo de Israel. Então, o Senhor havia o escolhido. E naquele momento, Ananias obedeceu. Mesmo temendo, mesmo com medo, ele foi e fez aquilo que o Senhor havia direcionado ele. Ananias teve um ato de obediência imediata perante o Senhor, né? Então, quando o Senhor nos pede algo, o que o Senhor nos ensina nessa noite? Quando Ele nos pede algo, né, a nossa parte, né, como instrumentos do Senhor, é obedecer aquilo que Ele tem nos pedido. Porque se Ele nos pede algo, é porque Ele já providenciou aquilo que a gente vai fazer. Se Ele pede algo para nós, é porque é Ele que vai fazer. Nós vamos ser apenas instrumentos. A nossa parte é dar um passo de fé e obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Porém, se eu não faço aquilo que o Senhor me pede naquele momento, eu falo assim, daqui a pouco eu vou, Senhor. Nesse Ananias fala assim, Senhor, daqui a pouco, daqui 2 horas eu vou, ou amanhã eu vou. Ananias não estaria sendo obediente àquilo que o Senhor tinha direcionado. Muitas vezes nós temos essa mentalidade, né? Quando o Senhor nos pede algo, eu falo assim, Senhor, hoje não, mas amanhã eu vou. E eu cumpro aquilo que o Senhor está pedindo, eu acho que eu estou em obediência. Mas a obediência, ela deve ser imediata. Aquilo que a gente não obedece ao Senhor da mesma forma, a gente está em desobediência. E isso é muito sério. Eu tinha essa mentalidade, né? Porque se o Senhor me pedir algo, eu falava assim, mas amanhã eu faço. Isso, Senhor, e eu cumpri, eu achava que estava em obediência. Estava sendo enganada, né? Estava com engano. Meu olhar ainda estava nuviado. Aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração ainda não convencia. Por N situações, assim como é na nossa vida. E a palavra também nos diz, em João 1,12, todo aquele que recebe, todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. E quando nós nos tornamos filho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? E o Espírito Santo, ele fala conosco, é ele que nos convence, né? É ele que nos ensina, é ele que nos direciona, é ele que nos auxilia em todas as circunstâncias, né? E muitas vezes o Senhor nos pede algo e nós deixamos de fazer, né? Por insegurança, por medo, por várias situações, muitas vezes por não querer mesmo fazer aquilo que o Senhor tem me pedido. Não quero, Senhor. Quantas vezes eu falava assim, não, ninguém manda em mim, né? Que engano. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu às vezes tinha a visão dele apenas como meu Salvador. Mas eu declarei que Ele é meu Senhor e meu Salvador, e eu criei nisso. A partir do momento que eu declaro isso em meu coração e creio, a minha vida não pertence mais a mim. Porque eu tenho um Senhor sobre mim, e é o Senhor Jesus. É Ele que é dono da minha vida. Então, quando eu tenho esse ensino, quando eu entendo isso, eu tenho essa revelação. Assim como Paulo fala, que não sou eu mais que vive, né? Paulo, que seria Saulo, né? Assim como ele fala, declara, não sou eu mais que vive, mas Cristo que habita em mim. Cristo que manda em mim, Cristo que me direciona. Tudo muda. A visão daquilo que nós vamos fazer muda, porque não é o meu desejo, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor sendo manifesta através de mim. Eu sou apenas vaso, instrumentos daquilo que o Senhor deseja manifestar. Né? E para isso, o Espírito Santo, como eu falei, o Espírito Santo fala conosco. Ele fala através de alguém, ele fala conosco mesmo, porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu escutei algo. É o Espírito Santo falando conosco. A gente precisa ter essa sensibilidade, pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, né? E quantas vezes o Espírito Santo nos direciona a fazer algo ou deixar de fazer algo e a gente não escuta aquilo que Ele tem falado, né? Às vezes, que nem eu falei, por medo ou por falta de confiança, por falta de não conhecer o Senhor. Né? E para isso nós temos que buscar conhecer o Senhor, quem o Senhor é. Né? Porque quando nós conhecemos o Senhor, às vezes nós temos muitas coisas em nossas vidas, né? Várias coisas a gente passou.
E isso o Senhor quer tratar em nós, né? Muitas vezes o Senhor... quantas vezes a gente orou ao Senhor e falou assim, Senhor, nos usa, né? Nos usa. Às vezes a gente está no culto, né? O Senhor nos ministra, o Senhor nos toca, a gente fala, eis-me aqui, Senhor. Né? Me use como instrumentos nas tuas mãos. Quantas vezes eu orei isso? E quando o Senhor quis me usar, eu recuei. Eu não quis ser usada pelo Senhor, eu deixei de ser usada pelo Senhor. E isso, Senhor, quando eu estou sensível a ouvir o Espírito Santo, quando eu tenho deixado o Espírito Santo me tratar, o Senhor gera um arrependimento em meu coração. Teve uma vez que o Espírito Santo pediu, o Senhor me direcionou a orar por uma tal pessoa. Eu falei, Senhor, não vou orar, né? O que essa pessoa vai pensar de mim, né? Como que eu vou chegar e falar isso para a pessoa, né? E aquilo me constrangeu muito a partir do momento que eu saí do lugar onde a pessoa estava, porque ela estava reclamando de muita dor. Ela havia verbalizado que ela estava com muita dor. E eu, conhecendo o Deus que eu sirvo, aquele que pode todas as coisas, né? E o Senhor me direcionando a orar, eu não orei naquele momento. Por medo. Né? Medo às vezes pensando aquilo que a pessoa vai pensar a meu respeito, né? E o Senhor me direcionou, ora pela vida dela, e eu saí de lá e não orei. Aquilo me deixou tão constrangida que eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo ministrou muito meu coração e gerou arrependimento em meu coração, né? E eu falei, Senhor, assim como eu tenho orado ao Senhor, que eu quero ser usada, então dá ousadia para mim, para que eu possa ir cumprir aquilo que você tem para fazer através da minha vida. E daquele dia em diante, eu sempre peço para o Senhor que Ele me dê ousadia, que Ele possa realmente me usar assim como Ele tem feito, aonde eu estiver, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da rua, seja em um local público, aonde o Senhor me levar, que eu possa ter os olhos sensíveis de Jesus para olhar a necessidade do outro, para que eu possa tirar o olhar de mim e olhar para o outro, né? Que eu possa ouvir aquilo que o Senhor tem me direcionado. Porque a atitude de Ananias me ensinou muito. Que eu tenho que fazer aquilo que o Senhor tem me pedido naquele momento. Porque é naquele momento que Ele quer manifestar a glória dEle. Naquele momento que Ele quer cumprir aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas. Por mais que você possa olhar, na tua humanidade olhar, mas aquela pessoa, realmente é essa pessoa que Deus quer usar. É essa pessoa que Deus vai usar para levar o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja conhecido. É através das nossas vidas que o Senhor se manifesta, através das nossas vidas que o Senhor manifesta a glória dEle, né? Quando nós desobedecemos ao Senhor, essa desobediência, ela é um pecado. Mas assim como eu falei, quando o Senhor gera em nós esse arrependimento e a gente muda, né? O Senhor Ele nos perdoa quando a gente se arrepende. Né? O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece aquilo que nós passamos, o Senhor conhece e Ele quer tratar isso em nós. Ele deixa isso vir à tona para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos realmente manifestar o reino dEle. Né, com autoridade, com liberdade, com simplicidade, assim como Jesus era. Né? E é o Espírito Santo que vai nos convencer. Né? A palavra fala que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Né? E o Espírito Santo Ele nos dá poder para sermos testemunhas do Senhor. Né? Assim como eu falei, da gente orar, a gente proclama aquilo que o Senhor tem feito em nós. Porque na presença de Jesus, nós vivemos em novidade de vida. Na presença do Senhor Jesus, nós vivemos de glória em glória. O brilho do Senhor é manifesto diariamente através das nossas vidas. Quando nós temos esse encontro com Cristo, assim como Saulo teve. Saulo, quando ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu uma claridade, ele caiu ajoelhado. O brilho do Senhor era tamanho que ele não enxergava nada. E ele questionou quem que era. Ele fala, sou eu, Jesus, aquele que você persegue. Todos que estavam com Saulo ouviu a voz do Senhor, mas ninguém viu nada. E o Senhor direcionou que ele fosse a tal lugar que alguém lhe procuraria. E Saulo foi. Naquele momento, Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber, e cego. Saulo não estava enxergando nada. Aqui como a gente leu.
Ananias foi o instrumento do Senhor para que Saulo pudesse ver a glória do Senhor sendo manifesta, para que Saulo pudesse ver o poder de Jesus. Naquele momento, ele foi esse vaso. Você imagina se Ananias tivesse desobedecido à voz do Senhor? Porque a gente sabe dentro da palavra que Paulo, ele foi o maior evangelista, aquele que anunciou o nome do Senhor a vários povos. Ele passou por muitas situações e a gente vê ele que escreveu muitas cartas. A maioria das cartas do Novo Testamento foi escrita por ele, foi daquilo que ele viveu, que as pessoas que caminhavam com ele passaram também, aquilo que ele testemunhava do Senhor Jesus. Como o próprio Senhor falou, que ele ia aprender, e o quanto o Senhor ia mostrar que devia sofrer pelo nome dele. Falar do amor do Senhor, falar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida não é penoso, não é um fardo. É uma alegria para quem tem esse amor do Senhor. É uma alegria, porque quando a gente fala daquilo que a gente está vivendo, que a gente compartilha aquilo que a gente está vivendo, não por obrigação, mas por gratidão daquilo que Jesus faz em nossa vida. Porque por onde Jesus passa, há transformação. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma. E nós vamos vivendo, como eu falei, de glória em glória. Dia a dia nós vivemos algo novo com o Senhor. Não é só aquela experiência do novo encontro com Cristo. Quando a gente conhece Ele, nós vivemos experiências diárias com Jesus. Jesus nos cura diariamente. Quando nós permitimos que o Senhor nos trate, Ele trata feridas. Ele entra em lugares que ninguém pode entrar, só Ele entra. E muitas coisas vão vindo nas nossas vidas. A gente acha que a gente teve esse encontro com Cristo e da noite para o dia tudo vai melhorar em nossa vida. Mas o Senhor quer tratar o nosso caráter. Porque quando a gente olha para Jesus, a essência de Jesus era manso, ele era humilde. Jesus, ele era dependente do Pai. Jesus era obediente. Aí você pode falar, Fabiana, quantas vezes eu questionei isso? Mas ele era Jesus. Ele era Deus. Mas a palavra também fala que ele veio de forma humana. Jesus era 100% Deus, mas ele foi também 100% homem. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele caminhou da humanidade. Ele suportou coisas que nós também passamos. A palavra fala que Jesus teve fome. A palavra fala que Jesus teve sede. A palavra fala que Jesus foi tentado. A palavra também fala que ele foi perseguido, foi humilhado. Mas Jesus ele veio para cumprir um propósito. Nós também temos um propósito na presença do Senhor. E nós temos que aprender diariamente com Jesus. Porque quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos com Ele, tudo fica mais leve em nossa vida. Eu declarava muitas vezes que eu era orgulhosa, que ninguém mandava em mim, que eu fazia da forma que eu queria. Mas quando eu vejo que o orgulho é antônimo da humildade, eu tenho que deixar o Senhor tratar o meu caráter. Por que eu tenho sido orgulhosa? Por que eu tenho estado soberba? Por que eu tenho estado arrogante? O que eu tenho alimentado? Tenho alimentado a minha carne? Porque a palavra fala que há uma luta muito grande entre a nossa carne e nosso espírito em Gálatas. Aquilo que a gente mais alimentar é o que vai prevalecer em nossa vida. Por isso, nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz, porque ela é verdade absoluta. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estar cheios dessa palavra, nós precisamos estar em oração, buscando a direção do Pai. A gente precisa jejuar, matar a nossa carne. É gostoso? Não é. Mas a gente precisa matar a nossa carne para que a gente possa estar sensível a ouvir o Espírito Santo. Quando a gente mata a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente vai se enchendo mais da presença do Senhor. Aquilo que, como eu falei, que vai estar maior em nós é aquilo que vai prevalecer. Eu busco estar cheia da presença do Pai. Porque se eu estiver na minha carne, eu não vou proclamar quem o Senhor é. Eu não vou ser testemunha dEle. E quando eu estou cheia do Espírito Santo, quando eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, por mais que eu erre, o Espírito Santo vai me convencer que eu estou errada. O Espírito Santo vai me revelar que eu estou errada. O Espírito Santo vai mostrar áreas que eu preciso ser tratada ainda. Quando a gente fala do fogo consumidor do Senhor, o fogo, quando a gente olha o ouro,
né? O ouro ali já para ser vendido, né? Bonito, num anel. A gente fala, nossa, que coisa mais pura, que lindo. Mas o ouro, para ele ser purificado, para ele tirar todas as impurezas, ele é passado pelo fogo, né? E assim o Senhor é. Jesus, a palavra fala que Jesus nos batizaria, né? Com água e com fogo. Esse fogo que nos santifica, esse fogo que nos purifica. Muita coisa está em nós. E esse fogo do Senhor, a presença do Espírito Santo habitando em nós, vai trazer algumas impurezas à tona, para que a gente possa ser cada dia moldado segundo o caráter de Cristo, resplandecer quem o Senhor é, aonde a gente estiver, né? Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos tratar, né? E não apenas questão de obedecer ao Senhor, mas obedecer às autoridades que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Obedecer aos nossos pais, né? Nós devemos honrá-los. A palavra diz isso, né? Não apenas obedecê-los, mas honrá-los, né? A palavra também diz que nós devemos abençoar, né, as autoridades que o Senhor coloca acima das nossas vidas. Tanto autoridades, né, municipais, prefeito, governador, presidente, né? Nossas autoridades, né, eclesiásticas, nosso pastor. Aqui nós temos o discipulado, meu líder de célula, né? Quantas vezes ele tem me direcionado, meu pastor, meu líder me direciona algo e eu não tenho dado ouvido àquilo que ele está falando. Eu peço uma ajuda, mas eu não ouço a direção, eu estou em desobediência. E quando eu permaneço em desobediência, a palavra também fala que toda desobediência, quando eu permaneço dessa desobediência, de eu não querer escutar aquilo que é me direcionado, eu não escuto o Senhor, eu não escuto as pessoas que o Senhor tem me colocado acima de mim, meus pais, meu chefe, o meu pastor, o meu líder, a palavra fala que eu estou em rebelião, né? E a rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Em 1 Samuel 15, 23 fala sobre isso, que quando nós estamos em rebelião, nós estamos cometendo esse pecado de feitiçaria. Quando nós olhamos também dentro da palavra, quem foi rebelde, é Satanás, né? Ele foi expulso pelo orgulho, pela rebelião, né? Então a gente tem que buscar olhar aquilo que está em nós, não na vida do outro. Toda vez que, muitas vezes eu falava assim, mas é tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E uma vez eu fui confrontada em amor. Às vezes, quando você olha para algo em outra pessoa que te chama a atenção, que você não gosta, é porque é algo que está em você também. Isso eu comecei a refletir. Eu falei, realmente tem razão. O problema não é o outro, o problema sou eu. Eu tenho que deixar ser tratada pelo Espírito Santo. Tenho que deixar ser tratada pelo Senhor. E o Senhor quer nos ensinar, porque o Senhor quer que sejamos filhos obedientes. Que sejamos filhos, nós somos amados pelo Senhor, né? Nós precisamos conhecê-lo, ter intimidade com Ele, buscar estar em intimidade com Ele. Porque quanto mais intimidade que a gente tiver com o Senhor, quanto mais a gente estiver na presença dEle, mais nós vamos deixando Ele tratar o nosso coração. Mais Ele vai deixar, a gente vai deixar o Senhor nos curar, nos restaurar, porque esse é o desejo do coração dEle. Ele quer que nós chegamos à plenitude do conhecimento dEle. Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância aqui nessa terra. A vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Quantos Saulos existem na nossa cidade que o Senhor quer usar como instrumentos para manifestar o reino dEle? E às vezes, quantos Ananias tem faltado em nós? Nós possamos olhar para essa palavra, não como um apontamento, não como julgamento, mas que a gente possa observar e refletir. O que o Senhor tem pedido a mim e a você, né, que nós temos deixado de fazer? A gente possa olhar para isso nessa noite e pedir para o Espírito Santo trazer revelação ao nosso coração, para que o Senhor possa nos mostrar. Porque eu desejo, quando o Senhor nos revela algo, que Ele traz algo à tona, não é para nos expor. Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. O Senhor não quer nos envergonhar. Quem envergonha a gente é Satanás, né? E ele é mentiroso desde o início. Ele tenta nos enganar, ele tenta nos cegar o nosso entendimento. Então, que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquilo que as pessoas mais maduras na fé que nós, as autoridades eclesiásticas que estão acima de nós, as autoridades dentro da nossa família, têm nos direcionado, têm nos falado, que a gente possa refletir nisso nessa noite e aprender. Assim como Ananias foi obediente de uma forma imediata
e foi um canal usado para despertar o maior evangelista conhecido até hoje, né, por nós, que foi Paulo, que a gente possa ser esse Ananias nessa noite e ouvir o Senhor e obedecer aquilo que Ele tem nos falado, porque nós somos instrumentos dEle, nós somos filhos amados dEle e Ele quer manifestar o reino dEle através de nós. Então, que a gente possa aprender com essa palavra nessa noite, assim como o Senhor tem me ensinado, que Ele possa ensinar você nessa noite, que você possa ser tratado em áreas que você ainda desconhece, que precisa ser tratado, que o Senhor possa trazer à tona, para que você possa ser curada, para que você possa ser restaurada, que você possa ser liberta. Não deixe de procurar o seu pastor, não deixe de pedir ajuda, né? Quando algo vem à tona, muitas vezes eu me declarei autossuficiente, né? Eu posso sozinha, eu consigo sozinha, né? E isso é uma mentira de Satanás, para que eu não possa conhecer a verdade daquilo que o Senhor diz, porque a palavra também diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, quando nós compartilhamos aquilo que estamos passando, a oração do justo tem poder e eficácia de cura. Então, assim, quando a gente compartilha aquilo que está em nós, o Senhor vem com a cura sobre as nossas vidas. Então, o Senhor quer nos curar nessa noite. O Senhor quer nos libertar de áreas ainda que tem nos prendido, que tem endurecido os nossos corações. E que você possa deixar o Espírito Santo ter liberdade de ação na tua vida. Não tenha medo, porque o Senhor não vai violar você. O Senhor, Ele te ama. E assim como Ele tem feito em mim, curado, me restaurado, para que eu possa manifestar quem Ele é. Todo dia, porque Ele faz algo novo na minha vida todo dia, assim como Ele faz na tua. Então, que a gente possa aprender com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria orar pela tua vida. Queria agradecer ao Senhor pela tua vida, por essa palavra que Ele ministrou ao meu coração, que essa palavra possa ter poder de ministrar ao teu coração também. Que todo engano, que toda mentira, que tudo aquilo que Satanás tem tentado sobre sua mente nessa noite, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que você possa ser tratado nas suas emoções, que você possa ser tratado no seu físico, no seu espiritual, que o Senhor possa trazer à tona ainda coisas que estão escondidas no seu coração, que você acha que já foi curado ou que você deixou de canto, mas que nessa noite o Senhor possa tratar essas áreas na tua vida. O Espírito Santo, Ele vem para nos convencer daquilo que temos feito de errado, que o Senhor possa gerar no teu coração esse arrependimento, mostrando aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor, que tem desagradado ao Pai, e que esse arrependimento venha gerar uma mudança em tua vida. Não é apenas o choro, porque o arrependimento, ele traz transformação. E nós abandonamos aquilo que temos feito de errado. Que o Senhor possa gerar esse arrependimento genuíno em nós. Que o Senhor possa nos convencer, né, a cumprir e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido. Aquilo que Ele tem nos pedido hoje. Que a gente possa cumprir de imediato. Que a gente possa abandonar pecados que temos de estimação. Muitas vezes não percebemos que isso que temos é um pecado e desagrado, Pai. Porque o pecado acaba nos afastando da presença do Senhor. Muitas vezes é procrastinação, é o deixar para depois aquilo que o Senhor tem pedido. Muitas vezes é ser orgulhoso, orgulhosa, soberba. Que nós possamos aprender com Jesus. Mateus 11, o versículo 29 diz que nós devemos aprender com Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Nós possamos ser ensinados pelo Pai, que nosso coração venha a ser ensinado. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero clamar nessa noite, Senhor, para que o Senhor possa, Deus, tirar, Deus, toda a cegueira espiritual, Deus, que possa estar em nossas vidas, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos ensurdecido, Deus, tudo aquilo que tem feito, Senhor, a gente não ouvir aquilo que o Senhor tem nos direcionado, não ouvir, Senhor, quem está ao nosso lado, Deus, Pai, nos apontando dentro da palavra, Senhor, o que devemos fazer, Senhor. Pai,
que nós possamos executar, Senhor, com excelência, Deus, com maestria, Deus, o que o Senhor tem nos confiado, Pai. Que possamos, Deus, ser encontrados, Deus, mordomos fiéis do Senhor, Deus, porque nós sabemos, Deus, o quanto somos amados pelo Senhor, Deus, porque nós sabemos que através do Teu sangue, Pai, nós nos fomos feitos filhos amados do Senhor, Deus. Nós temos uma herança no Senhor, Pai, que nós possamos aprender com o nosso irmão mais velho, Jesus, Deus. Pai, porque Ele foi, Senhor, nosso maior exemplo, Pai, de obediência, Senhor, de humildade, de mansidão, Senhor. Pai, de realmente, Pai, de ouvir a direção, Pai, e cumprir tudo aquilo que o Senhor direcionava, Deus. Nós possamos olhar para Ele, Pai. Nós possamos buscar a Ele, Deus, porque o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Hoje nós temos um advogado fiel, que está ali, assentado à direita de Deus Pai, para estar nos batalhando por nós, para estar nos defendendo das acusações de Satanás, daquilo que Satanás tem nos acusado. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Deus, deixar o Senhor, Deus, tratar as nossas feridas, Deus. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite, Pai, fazer uma cirurgia em nossos corações, Deus. Para que o Seu Espírito Santo, Deus, venha anestesiar, Pai, toda a dor, Deus, que possa estar em nós, Deus, que tem nos impedido, Senhor, de ouvir, Pai, com clareza quem o Senhor é, Pai. De, Pai, realmente restaurar a nossa identidade, Deus, no Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha auxiliar, Deus, cada filho, cada filha tua, Deus, que tem passado, Senhor, por dificuldades nesse momento, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade, Deus. Pai, que o Senhor possa intervir, Deus, nesse momento, Pai, sobre cada vida, Deus. Pai, cumprindo, Deus, aquilo que o Senhor planejou, Pai, na vida de cada um, Pai, antes da fundação do mundo, Deus. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Senhor, Tu é o mesmo. Que o Senhor possa operar, Deus, o Teu querer, Senhor, sobre cada vida, Deus. Tratando áreas, Senhor, que estão, Deus, feridas. Tratando, Senhor, caráteres, Deus, nessa noite, Pai. Que possamos, Deus, a cada dia, Deus, ser encontrados, Deus, excelentes na Sua presença, Senhor. Que possamos, Deus, brilhar a Tua luz aonde estivermos, Deus. Que as pessoas olhem para nós, Deus, e desejem o Senhor, Deus. O mesmo que tem transformado histórias, assim como Saulo, que venha transformar as nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós Te adoramos nessa noite, Deus, nós Te bendizemos. Nós agradecemos, Senhor, pelas curas, Deus, pela libertação que o Senhor fez, Pai, em cada vida nessa noite, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por aquilo que o Senhor irá fazer, Deus. Porque o Senhor faz além, Deus, do que a gente pensa, ora ou imagina, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença sendo real, Deus, em cada casa, Deus. Em cada vida, Deus, para que a glória do Senhor, Deus, seja manifesta em cada lugar, Deus, que a paz do Senhor, Pai, seja derramada sobre cada vida, Deus, a paz que excede todo entendimento humano, Senhor, e o Teu amor, Deus, seja derramado, Senhor, para que Seus filhos possam sentir, Deus, o Teu toque, Jesus, o Teu toque, Deus, que escamas caiam nessa noite, Deus, na autoridade do nome de Jesus que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém.